pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência ao ler o livro Linguística Histórica, uma introdução ao estudo da história das línguas. Então vem comigo! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar um pouquinho desse livro aqui para estudo que eu acabei de ler. Eu falei, né, no começo do vídeo o nome dele, é Linguística Histórica. Ele foi escrito pelo Carlos Alberto Faraco. É um livro bem acadêmico, sabe? Na verdade, eu comprei ele depois que eu li aqui. Eu tava procurando mesmo um livro sobre linguística histórica para poder ler um pouquinho mais, né? Eu tenho muito interesse sobre a história das línguas, como as línguas mudaram durante o tempo, por que nós falamos do jeito que nós falamos hoje, tanto do português quanto do inglês, né? Que pra quem não sabe, quem é novo aqui no canal, eu sou professora de inglês, então eu fiz faculdade de letras em inglês, literatura em inglês, então línguas no geral é uma coisa que me interessa muito, e como que essas línguas mudaram, como que elas surgiram, aonde que elas surgiram, isso muito me interessa. E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre a linguística histórica, né, tipo, o estudo da mudança das línguas através do tempo. E aí eu tava procurando um livro, né, na Amazon com esse título, e aí eu achei várias indicações lá, aparecem vários, mas esse daqui foi o que mais me interessou. Mas aqui atrás do livro ele fala que esse livro não é só para pessoas que estão no meio acadêmico, né, que estão aí no meio das letras, mas também para as pessoas leigas. Só que depois que eu comecei a ler, gente, não, este livro é bem acadêmico. Se você não tem uma noção básica já de português, por exemplo, da estrutura da língua inglesa, vai ficar bem difícil para entender, porque ele fala muito da linguística histórica, né, tipo assim, da ciência, né, da área científica que estuda a história das línguas, mas também ele fala muito sobre as áreas da linguística que são estudadas, por exemplo, as mudanças morfológicas, as mudanças fonéticas, né, as mudanças de várias áreas ali da estrutura. Então, se você não sabe o que é fonética, por exemplo, vou só dar um exemplo, né? Se você não sabe o que é fonema, fonética, vai ficar muito difícil de começar a entender sobre o que ele tá falando. Tipo, beleza, quando ele tá falando de fonética, ele tá falando da mudança dos sons da língua através dos séculos ali, através do tempo, né, da história daquela língua. Então vai ficando um pouco complicado se você é totalmente leigo na área das línguas. Então, assim, eu achei que aqui atrás, quando ele fala que qualquer pessoa pode ler e pode acompanhar o livro, eu já tive essa impressão durante a minha experiência que não. Eu não acho que qualquer pessoa vai conseguir pegar esse livro e entender de cabo a rabo. Até para eu que venho, né, da área das letras, tem algumas partes que ficaram meio assim, não digo complicado, mas que se você não vai lá e volta na parte teórica, né, tipo assim, da linguística mesmo, você não vai conseguir pegar. E eu achei também que o último capítulo, que eu vou comentar um pouquinho sobre a divisão deste livro aqui e dos capítulos, mas eu achei que o último livro, que é o livro que ele fala da história da linguística histórica, né, da história do estudo científico sobre a mudança das línguas ao longo do tempo, quando ele fala sobre quais foram os teóricos ao longo dos últimos 200 anos, quando ele fala sobre cada uma das teorias que já apareceram durante a história do estudo da linguística histórica, eu achei também que ficou, além de um pouquinho maçante, eu achei que ficou meio bagunçado, porque cada teórico tem um viés, e cada teórico vai ficar até meio redundante, mas cada teórico tem a sua teoria sobre como as línguas mudam, né? Então eu achei que ficou muita informação, porque ele tentou fazer um resumão ali sobre essa história e falar um pouco sobre cada um dos grandes pensadores nessa área, e aí ficou muita informação muito resumida, eu achei, mas
vamos falar um pouquinho aqui, né, do livro. Vou apresentar o livro para vocês como objeto. Essa edição aqui é uma edição da editora Parábola. E o que eu achei muito interessante, que eu só descobri quando eu terminei de ler, é que essa edição aqui, ela faz parte de uma coleção que se chama Na Ponta da Língua. Este aqui é o livro 12. Por que que eu só descobri no final? Porque aqui, olha, na última página do livro tem a lista de todos os 25 livros dessa coleção, que é a chamada coleção Na Ponta da Língua, que sai pela editora Parábola. Eu vou botar para vocês agora aqui a lista de todos os livros, tá? Se vocês se interessarem por livros sobre português, sobre linguística histórica, sociolinguística, nessa coleção ela é bem completa, tá? Eu achei bem interessante. Esse aqui é o único livro que eu tenho mesmo dessa coleção, né? Vou mostrar o livro aqui de novo, é o livro 12, mas vou aí tentar completando a coleção conforme for surgindo o interesse de ler sobre, né, as outras áreas aí em relação às línguas. Esse texto aqui, esse livro, o texto é de 2006, mas essa edição aqui é uma edição revisada, que foi revisada em 2023. Então, assim, teve uma revisão, né, recente. A última revisão aí, relançamento, foi recente, 2023, foi ano passado. Essa edição aqui, apesar dela ser pequenininha, ó, comparada aqui com a minha mão, ela tem uma orelha aqui, tá? A capa, ela é capa comum mesmo. Por dentro, a edição é bem interessante, a fonte é confortável de ler, a página é amarelada. Aí aqui atrás tem também uma outra orelha, e essa aqui é a parte de trás. Eu achei a edição muito bem feita, eu achei que ficou elegante ser tipo assim, uma cor de fundo e as letras de outra cor. Eu acho que quando as pessoas que vão fazer a capa fazem assim uma edição mais clean, eu acho que fica mais bonito, sabe? Principalmente por ser um livro um pouco mais acadêmico aí. Achei muito interessante. Sobre o autor, né, o Carlos Alberto Faraco. Ele é um pós-doutorado em linguística, ele também é professor do ensino médio. Ele escreveu alguns livros, olha, eu vou ler aqui alguns exemplos. Ele escreveu alguns textos com Cristóvão Tesa, que é um romancista, né? Ele participou dos livros Oficina de Texto e Prática de Texto. Ele também publicou com a Ana Maria Ziles o Para Conhecer Norma Linguística e organizou com o Francisco Eduardo Vieira a coletânea Gramáticas Brasileiras, com a palavra Os Leitores. Então ele participa aí de várias obras em relação à gramática, linguística, né? E ele é especialista mesmo na área de linguística e escreveu aqui esse livro apresentando pra gente essa área dentro da linguística, que é a linguística histórica. Então, como que ele dividiu aqui o livro? Ele dividiu o livro em 5 grandes capítulos e cada capítulo tem umas partes dentro dele. Então, o primeiro capítulo é só uma apresentação, que ele chamou de primeiras palavras. Ele apresenta o livro, apresenta a estrutura do livro, ele explica nessa parte que o texto é de 2006 e que foi revisado posteriormente, né, recentemente. Aí, já na segunda parte do livro, que é o segundo capítulo, é a percepção da mudança. Então ele vai falar um pouco sobre o que é a linguística histórica, como que as pessoas percebem que essa mudança está acontecendo. E aí eu vou ler aqui para vocês a definição dele do que é a linguística histórica. Ó, aqui na página 13, ele fala assim, ó, linguística histórica é estudar as mudanças que ocorrem nas línguas humanas à medida que o tempo passa. Aí no outro parágrafo ele continua, é o estudo das mudanças por que passam as línguas humanas no eixo do tempo. Então, basicamente, a linguística histórica é o estudo de como as línguas que os humanos falam, né, vão mudando ao longo do tempo e da história humana, né? E aí, quando no capítulo 2, na página 14, ele começa a falar sobre a percepção da mudança, ele fala assim, ó, a realidade empírica central da linguística histórica é o fato de que as línguas humanas mudam com o passar do tempo.
Em outras palavras, as línguas humanas não constituem realidades estáticas. Ao contrário, sua configuração estrutural se altera continuamente no tempo. E é essa dinâmica que constitui objeto de estudo da linguística histórica. Então, assim, pessoal, não tem como evitar. As línguas mudam, tá? Eu sei que para quem não é da área da linguística, isso é um fato que às vezes fica difícil da pessoa aceitar, principalmente quando começa a escutar os mais jovens a falar diferente, aí começa a falar, nossa, porque o povo de hoje em dia fala muito e é informal, porque as crianças de hoje em dia falam assim, assado. Gente, em todas as gerações vão surgir palavras e expressões novas, a sociedade como um todo que fala aquela língua vai ter interações diferentes, então as pessoas vão necessitar de vocabulário diferente, então esses vocabulários eles vão surgindo, eles vão sendo implementados na língua, não tem como evitar. Geralmente, né, e aqui é muito óbvio que no texto ele põe isso também, que são as camadas mais altas da sociedade em questão de classe social, as classes mais ricas, que são as classes que mais lutam contra as mudanças linguísticas, porque elas sentem que quando elas tentam preservar a língua como era antes, elas estão preservando um puritanismo ou preservando a norma culta da língua, mas o fato de você querer que a língua não mude acaba, ou que a língua, um idioma, né, uma língua fique estagnada, acaba prejudicando a própria língua, porque quando a língua deixa de se adaptar junto com as adaptações que aquele grupo de falantes da língua faz, né, enquanto a sociedade está mudando, está sempre em mudança, né, aquele grupo de pessoas ali que estão se comunicando e usando aquela língua, elas estão sempre mudando, novas tecnologias surgem, novos conceitos surgem, e as pessoas vão incluindo novas palavras ali na língua. E aí sempre tem aquela turma do tipo assim, ai, mas nossa, é péssimo que estão deixando de falar assim. Gente, isso acontece desde que o mundo é mundo, desde que os humanos se comunicam, as línguas surgem, as línguas se modificam e elas permanecem. As línguas que não se modificam com o passar do tempo são as línguas que acabam morrendo, né? A gente conhece algumas línguas que são consideradas mortas. Por quê? Porque as pessoas que falavam aquela língua em sociedade acabaram deixando de usar essas línguas ou por necessidade, ou porque essa língua não se adaptou e deixou de ser útil para expressar. Então, esse puritanismo em querer que não haja mudança na língua acaba que não cabe, né? Tipo, a linguística histórica, ela vem para provar que não existe isso da língua não mudar. Ela sempre vai mudar. E aí ela muda de várias maneiras, né? Ele fala aqui no livro que podem ser mudanças gramaticais, né, igual ocorreu no português, há pouco tempo o português brasileiro, a gente teve aí uma revisão da gramática, caiu trema, palavras que tinham acento não tem mais acento, então teve uma mudança gramatical muito grande no português brasileiro, mas não é só a gramática que muda, né, a gramática no sentido da estrutura da frase não é a única que muda também o jeito que as pessoas pronunciam uma palavra. E aí ele cita aqui no livro o exemplo do mal com L. Se você conhece umas pessoas de algumas regiões do Brasil, pessoas assim, de bem mais idade, tipo assim, 70, 80 anos, em algumas regiões do Brasil as pessoas ainda pronunciam mal, tipo um L, que é um L mais L, ao invés de mal, o mal com L, hoje a gente pronuncia tanto mal com U quanto mal com L, com som de U, né? Os dois fonemas, as duas letras acabam na palavra mal, sendo tanto mal com U quanto mal com L, você fala U no final. Mas antigamente não se falava assim, né? O mal com L era um mal, mas o L mais enrolado. E isso já se caiu, né? Tipo, pelo menos eu moro na região sudeste, eu particularmente não conheço ninguém que ainda fale o mal do L com som de L, ao invés do mal com o L com som de U. Então, assim, a pronúncia das palavras mudam ao longo do tempo, né? E palavras novas vão surgindo. O jeito também, outra mudança que acontece muito nas línguas é o jeito de escrever, né? No português é muito claro, tipo, no passado farmácia era com PH, agora é com F. Fato, antes era com C, né? Aí eu só não me lembro
se pronunciava o C. Eu não lembro se a pronúncia mudou junto com a escrita. Eu não lembro se falava fato, mas tinha o C mudo, ou se falava facto, né? Isso é uma informação. Ele não fala muito aqui sobre a retirada do C de algumas palavras no português. Mas eu sei que antes, se você pegar um texto mais antigo do, por exemplo, Machado de Assis, que é o texto original, sem ter sido modernizado, você vai pegar farmácia com PH, você vai pegar fato com C. Como são textos bem antigos, né, eu não sei dizer se falava o C das palavras. E também mudanças mais de vocabulário mesmo, né? Palavras que foram reduzidas, né? Na época que a gente ainda era um império, né? Tinha, ao invés de falar você, era voz me ser. Então, eu entendo que, e aqui o livro ele também fala de uma maneira bem mais acadêmica, né? Do que eu tô apresentando para vocês, né? Ele fala de uma maneira bem mais formal, que sempre vão ter grupos, e geralmente os grupos, né, as pessoas mais da elite que vão ser contra essas mudanças, mas que se essas mudanças elas acabam sendo faladas primordialmente pelas pessoas mais jovens e pelas pessoas das classes mais baixas da classe média, tipo classe média baixa e classe média média, essas mudanças elas podem sim ser mudanças permanentes, né? E a gente vê muito hoje em dia de alguns grupos trazerem aí a vontade de incluir alguns vocabulários no português. Eu, como estudante de línguas, eu acho isso super válido, porque eu acho que se a gente necessita de novo vocabulário, isso só acrescenta na língua, né? Falar o elo ou o todes. De uma perspectiva da linguística histórica, é natural que grupos que sintam a necessidade de vocabulário novo tentem implementar esse vocabulário novo. Se vai vingar, só o tempo dirá. Só daqui a, sei lá, 50 anos que a gente vai saber, 50, 100 anos que a gente vai saber se essa mudança vai realmente virar uma mudança da língua ou se foi só um burburinho ali de uma determinada década, por exemplo, né? Nem todas as mudanças que começam a surgir viram e realmente emplacam. E aí tudo vai depender da popularização e da difusão daquele novo vocabulário, daquele novo jeito de pronunciar a palavra, ou daquele novo jeito de montar a frase, se aquilo vai emplacar ou não. Se a maioria das pessoas começar a falar e se todo mundo continuar falando por um grande período de tempo, aquilo vira norma da língua, né? Igual antigamente era voz me ser, hoje em dia ninguém mais fala assim, tá tudo bem, porque foi uma mudança natural da língua, né? Todo mundo hoje fala você, e sinceramente eu acho que daqui a uns anos vai ser C, vai ficar só o C, você vai, você vem, porque eu sinto que as pessoas hoje não pronunciam mais o você também tão claramente, né? A gente escreve sempre o você, mas na hora de pronunciar, pode ser que daqui em 50 anos a gente esteja falando C e que o C vire, né, o C vire o você, né, que antes era uma palavra muito maior. E também a linguística histórica estuda a influência de línguas antigas em línguas mais atuais. As palavras de algumas línguas foram se modificando e tornando outras línguas. Por exemplo, o português é uma língua românica, né, e é uma língua latina. O latim, que é uma língua bem antiga, acabou dando origem aí a várias outras línguas, como o francês, o português, o espanhol, o romeno. E essas línguas foram, e essas palavras que eram do latim acabaram sendo transformadas. Aí aqui na página 51 ele mostra uma tabelinha, eu vou deixar a tabela aqui, de algumas palavras que vieram do latim para o português, né? Tipo, clamare, aí no espanhol, né, o CL virou LL, que ficou de amar, e em português o CL do latim virou CH, aí ficou chamar. Então, clamare, lá depois de muitos anos, alguns séculos, no português virou chamar. Aí a mesma coisa, né, clave virou chave, pleno virou cheio, plicare virou chegar. Então, às vezes as palavras elas acabam não tendo nem nada a ver, né, com a forma antiga original delas.
Achei isso muito interessante. E aí, ele também botou aqui mais no comecinho do livro, na página 18, um texto medieval. E assim, gente, eu vou botar uma foto aqui pra vocês. Dei uma pausada no vídeo e tentem ler. Eu tentei ler, e isso aqui é português, tá? Esse texto é em português, mas ele foi escrito há cerca de 700 anos atrás. Vê se você consegue ler, porque você é um leitor de língua portuguesa, né? Se você tá me escutando e tá me entendendo, é porque você fala português. Tenta ler esse texto, gente. Eu, assim, são poucas partes que dá pra entender. Mas a verdade é que o português mudou tanto nesses 700 anos, desde que esse texto foi escrito, que, assim, sinceramente, não dá pra entender muita coisa não, sabe? E aí, na página 20 também tem outro texto, que aí ele põe, esse texto foi escrito há 600 anos, há cerca de 600 anos atrás, e aí tem ele escrito, né, da forma original, e tem o trechinho. Eu vou botar aqui, só para poder caber na tela, eu vou botar 2 pedacinhos para vocês verem e comparar, né, como que era há 600 anos atrás e como que é hoje em dia, né, essas palavras. Essa parte desse texto. E assim, a língua mudou muito, gente, muito. E vai continuar mudando. Todas as línguas mudam, tá? Não tem jeito. O capítulo 3 é chamado de características da mudança. Daí ele vai falar sobre os tipos de mudança. E aqui é que é a parte mais técnica do livro, tá? Ele começa na página 44 e aí ele vai falar, né, sobre as mudanças que são mudanças contínuas, e daí ele vai falar um pouquinho sobre as mudanças fonéticas, as mudanças estruturais, e aí ele vai explicar que geralmente essas mudanças elas surgem da diversidade da língua, né, e aí é muito legal que ele fala sobre o fato de que às vezes regiões de um país, igual aqui o Brasil é muito fácil de citar, né, regiões diferentes falam de jeitos diferentes, e daí essa diversidade linguística acaba causando uma mudança. Mas assim, gente, ele deixa muito claro no texto que assim, não é toda pequena variação que surge que vai que vai se tornar uma mudança linguística. Tipo assim, não é porque hoje alguns jovens estão falando elo que isso vai se tornar uma mudança. Mas pode ser que se torne, mas não é uma regra, sabe assim? E a diversidade, ela importa. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem mandioca, aipim, macaxeira, são 3 palavras que descrevem a mesma raiz, que a gente pode, né, que é um alimento que a gente pode comer. Então, assim, essa diversidade linguística, ela é importante também, e ela ajuda tanto a enriquecer a língua, quanto ela causa mudanças, porque daí quando chega depois de um tempo, você tem regiões diferentes falando palavras diferentes, pode ser que no futuro só uma dessas palavras se sobressaia, a gente não sabe. Então a linguística histórica é uma área do estudo sobre as línguas que não tem muito como você prever. Você até tem como estudar e fazer algumas hipóteses, mas não tem como ter certeza. A única coisa que você tem que esperar o tempo passar, né? Será que no futuro, daqui a 100 anos, 200 anos, a gente vai só falar uma das 3, né? Ou aipim, ou macaxeira, ou mandioca? Não sabemos. Será que essas 3 variações vão continuar na língua? Também não sabemos. O que tem como auxiliar é o estudo do passado. Então, a linguística histórica, ela usa muito textos antigos para analisar como que as línguas já foram mudando durante a história da humanidade e tentar, através desses fatos, né, desses textos antigos, tentar analisar esses textos e, através deles, tentar prever mais ou menos o que pode acontecer com uma língua no futuro, né? Deduz-se muita coisa, mas não tem como ter certeza, não é uma ciência exata como, tipo, a matemática, né? Então, assim, tem todas essas teorias. Aí, no capítulo 4, que se chama A Linguística Histórica é uma disciplina científica, aí no capítulo 4 ele vai falar sobre todos os métodos científicos, os métodos de análise que já foram criados na linguística histórica durante esses últimos aí, de linguística histórica como ciência, são 200 anos. E aí ele vai falar, porque eu tava falando, né, da questão de não ter como dizer ao certo se a língua vai mudar e como ela vai mudar no futuro. Por
porque através desses estudos, diferentes tipos de abordagem para estudar a história das línguas, você tem resultados diferentes. E aí, alguns desses pensadores, alguns desses linguistas, eles analisavam a língua de uma forma apenas estrutural, tipo assim, só de uma forma da estrutura mesmo, como se, tipo assim, é sempre sujeito, verbo, predicado, a língua vai ser assim para sempre, a língua tem preposição em tal lugar, e aí, de acordo com os textos que a gente tem durante os milênios preservados, a língua vai nessa direção, ou é por isso que as línguas mudaram. Então, alguns desses teóricos, eles estudavam só de uma forma estrutural, outras analisavam de uma forma biológica, né? Tipo assim, as pessoas pronunciavam as palavras desse jeito porque era mais fácil, né? Por causa dos músculos e da face, ou então, às vezes, do jeito do cérebro daquela comunidade, ele como aquela comunidade... a forma cognitiva ali daquela comunidade é de uma certa forma, então resultou nesta língua. Então tem também a vertente biológica, e começou a surgir, que é relativamente recente, né, no final aí do século XIX para o século XX, a vertente que incluía a parte social, a parte de interação entre as pessoas, que na minha perspectiva, ela tem que ser realmente levada em conta. Por que seres humanos usam uma língua, né? Eles falam para se comunicar, para interagir ali em sociedade. Então, na minha opinião, não há como você analisar a evolução histórica de uma língua sem levar em consideração como que a interação social acontecia em determinadas épocas. Tipo assim, por que há 500 anos as pessoas falavam voz-me ser e por que hoje a gente fala você? O que aconteceu ali? Foi só porque as pessoas pararam de ter a habilidade de falar o voz-me ser? Não, porque hoje em dia a gente consegue reproduzir esse som. Então, provavelmente foi por quê? Porque houveram mudanças na dinâmica social que permitiram com que as pessoas começassem a falar de outro jeito. E geralmente esse outro jeito surge nas camadas sociais mais baixas, nas classes sociais mais baixas. Então, no capítulo 4 ele vai falar muito sobre as milhões de teorias diferentes sobre o estudo da linguística. Algumas são até muito assim, que quando você olha, você fala assim, tá, mas essa pessoa não tá levando nada em consideração. E aí ele vai realmente explicando que sim, aquela teoria tinha um viés que olhava só um recorte do que é uma língua, e aí ela tirava certas conclusões, mas deixava um monte de dúvida pra lá, né? E aí, mais recentemente, foram surgindo teorias mais abrangentes, né? Os linguistas hoje em dia, os linguistas mais recentes, os grandes pensadores na área da linguística, eles estão tentando agora criar teorias, né, e modos de estudo da história das línguas que abranjam um todo, que abranjam a questão social, né, a questão da dinâmica da interação das pessoas, mais a questão da estrutura, mais a questão do fonema. Então, tipo assim, você tem que olhar a língua como um todo para analisar toda a história daquela língua e conseguir tirar conclusões mais acertadas ali, né? E o último capítulo é o capítulo que ele vai falar da história da linguística histórica. E aí ele começa o capítulo falando que mesmo a linguística histórica sendo uma ciência relativamente recente, né, dos últimos 200 anos, isso não quer dizer que antes, né, desses 200 últimos anos, que não tinham filósofos e pensadores de peso analisando as línguas. Tinha sim, né, ele cita ali alguns registros de filósofos há 2000 anos atrás ou mais que analisavam a língua e tentavam analisar por que as pessoas falam desse jeito, por que pessoas de lugares diferentes falam de jeitos diferentes. Só que ainda não era uma ciência, não era ainda eles não estudavam as línguas de uma forma mais científica, era muito assim, mais da parte filosófica de análise das línguas. E ele vai citando também todos os pensadores que fazem parte da história do estudo da história das línguas. Eu sei que eu tô repetindo muito a palavra história, mas é porque a linguística histórica ela fala da história das línguas, não tem muito um outro jeito de explicar. Então ali no último capítulo ficou até um pouquinho maçante, porque daí ele fala sobre todos os teóricos importantes e qual era a teoria que
que aquela pessoa criou. Então é até meio confuso, porque tipo assim, às vezes no mesmo período de tempo tinham dois teóricos que tinham teorias completamente opostas sobre o estudo da história das línguas, e aí eles meio que entravam em conflito ali com as ideias. Então para quem quer memorizar essa informação, se você realmente quer se tornar uma pessoa que estuda linguística, é bem difícil mesmo, tem que decorar, tipo assim, fulano de tal teorizou desta forma, outro fulano de tal tinha esta outra visão do estudo das línguas. Se você quiser ter essa informação, tá aqui no livro, mas eu não acho tão interessante de eu citar aqui no vídeo, porque senão vai ficar muito confuso, muito longo, sabe? Eu achei o capítulo 5 a parte mais maçantezinha do livro de ser lida, tá? Porque é só... E tem um monte de teoria que ele põe aqui, né? Tipo assim, sei lá, 1800 e tanto, o teórico tal criou essa teoria. Mas essa teoria já caiu em desuso. Tipo assim, ela nem tá mais em voga, nem faz mais sentido. Então, assim, provavelmente essa pessoa foi um grande impulsionador da ciência, né? Da análise da linguística histórica. Mas a teoria dele acabou, com o passar dos anos, caindo em desuso. Então, os teóricos mais relevantes hoje em dia, ele cita mais aqui no final. Ele cita também uma breve história dos estudos da linguística histórica no Brasil. Aí ele fala sobre alguns pensadores, né, tipo João Ribeiro, Antenor Nascentes, Saíde Ali, Souza de Silveira, Serafim da Silva Neto, Teodoro Maurer Júnior, Celso Cunha e vários outros, né? Ele põe aqui uma lista de vários teóricos que fazem parte do estudo das línguas aqui no Brasil. E aí no capítulo 6 ele faz uma breve conclusão, e eu achei o capítulo 6 muito interessante, porque aqui na página 205 ele fala assim, olha, quem quiser continuar estudando a linguística histórica, eu vou deixar para vocês aqui o caminho a ser seguido, né? Depois que você terminar de ler esse livro, ele indica assim, olha, no caso da história do português, sugerimos para um primeiro contato textos de Paul Teycer e Fernando Taralo, bem como Silva. E aí eu pesquisei alguns livros desses pensadores, eu vou botar aqui para vocês e vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem os livros com mais detalhes, tá? E aí ele fala que se você também quer se aprofundar, né, em linguística histórica, seria bom dar também uma estudada em sociolinguística, porque a sociolinguística é uma das áreas da linguística histórica que tá muito em voga aí hoje em dia, porque é a área que vai estudar as línguas, a interação das pessoas em sociedade e também a mudança das línguas ao longo do tempo, mas ela leva em consideração a interação das pessoas ali como um grupo falante daquela língua. E aí ele dá a sugestão de procurar textos de Molique Braga e Taralo para estudar um pouco mais sociolinguística. Os livros que eu achei desses autores são esses daqui, vou deixar também link aqui na descrição. E por último, ele dá a referência para que, se você quiser se aprofundar não só em português ou em sociolinguística, se você quiser saber mais sobre linguística histórica mesmo, para procurar textos de Rock e Laz. E aí eu achei esses livros desses dois autores sobre linguística histórica. Eu achei essas dicas muito interessantes. E também eu acho muito bacana dar uma conferida nessa coleção Na Ponta da Língua, e ver aí se tem um ou outro livro que você se interessa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei um pouquinho aí sobre a minha experiência, mas, gente, o que eu falei aqui é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo dessa obra. Então eu espero que, se você se interessou um pouquinho sobre o que eu falei, que você de fato adquira o livro e compre, porque todos os vídeos que eu faço, gente, pro canal, é só um recorte da obra, é só, tipo, a minha experiência, a minha visão pessoal, como que foi ler aquele livro e o que eu entendi daquele livro, mas o vídeo, ele não exclui a necessidade de você ir lá e ler o livro, porque o livro vai ter, tipo, 1000 vezes mais informação do que as informações que eu passei aqui no vídeo. O vídeo é mais para contar para vocês um pouquinho da experiência e indicar ou não o livro. Eu gostei muito da leitura desse livro, é um livro bem acadêmico, bem denso,
Se você não tem conhecimento prévio sobre algumas estruturas do português, dá uma pesquisada antes, ou conforme você for lendo o livro, vai circulando as palavras e vai pesquisando no dicionário. Vai pesquisando esses conceitos que você consegue entender, mas é um livro que vai exigir um pouco do seu foco, da sua concentração e da sua capacidade de busca também, se você não é da área de letras, tá? Você vai precisar buscar, assim, um pouco de informação aí, mas graças a Deus todos temos, né? Se você tá aqui assistindo esse vídeo, você tem acesso à internet, então isso quer dizer que você consegue acessar um dicionário online. Você pode buscar lá o dicionário online, abrir, pesquisar as palavras. Você pode pesquisar também direto no Google, né? Tipo assim, significado de morfologia, vai te dar lá o significado, tá? Mas assim, pessoal, não quer dizer que vocês não possam ler só porque vocês já não são da área, tá? Só quer dizer que vai exigir um pouco mais de vocês. Então é isso aí, fica aqui minha recomendação. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. A gente vai continuar falando sobre livros, literatura, assuntos relacionados. Às vezes vou botar aqui o podcast, né? Episódio novo do podcast. Quando lançar o álbum novo da Taylor, agora dia 19, eu vou fazer o reaction do álbum novo, vou postar aqui também. E é isso aí, a gente vai continuar se vendo nos próximos vídeos. Tchau!